e o Alex no nosso spotlight. Cadê o Alex? Dá um oi aí, Alex, só para eu te achar aqui. Opa, tá me ouvindo? Ouvindo? Perfeito, te achei aqui. Maravilha. Beleza, excelente. Boa. Galera, então todos sejam muito, muito bem-vindos. Esse é um encontro super especial, porque a gente precisa falar sobre PDI. Contaram os dois. Eles só me ajudam em relação aos microfones. Se você quiser me colocar de co-host, Davi, acho que eu posso te ajudar. Valeu, Alex. Oi? Colocando aqui como co-host. Uhum. Perfeito. Obrigadão, valeu. Tá baixo? Fechado. Pessoal, para a gente dar o nosso start, a gente... Você ficou no mudo, Davi. Perfeito. Meu, Alex foi muito bandido agora. Que ele botou o mudo de todos. Sacanagem, né? Eu coloquei o Alex de co-host e ele me mutou. Sacanagem isso, Alex. Tá vendo, gente? Cara, mas tinha muita gente com o microfone aberto. Se eu fosse mutar um por um, ia demorar uma eternidade. Então eu fui pelo caminho mais fácil. Desculpa, Davi. Super tranquilo. É que a galera tá animada, né? A gente gosta assim. Mas é isso. Pessoal, então, para a gente dar o nosso start aqui, a gente vai ter uma primeira dinâmica para ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês já viram, as melhores ideias, iniciativas em relação a projetos de PDI. Então, eu vou colocar aqui no chat um link do Mentimeter. E a ideia é que vocês acessem e comecem a pensar quais que foram as ações de PDI, projetos que mais funcionaram, o que deu certo, que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente. Então, tá aí o link, colocar uma musiquinha aqui para vocês começarem a preencher, e aí na sequência a gente já começa a compartilhar os resultados que forem aparecendo. Rapidinho. Alex, vou dar uma dica pra você. Faz uma live agora de 1 minuto, só pra contar que a gente tá aqui. Pegar meu celular assim na alta? Não, o Luiz Sérgio que tem essas habilidades, eu não tenho não. Galera, então 1 minutinho para vocês preencherem o link do Mentimeter. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo o nosso check-in, o nosso embarque, para a gente ficar concentrado nesse momento aqui do PDI. Então, só acessar o link e responder quais foram as melhores ideias e iniciativas que vocês já viram em relação a projetos de PDI. Boa, já apareceu bastante coisa aqui, podem continuar preenchendo. Vou compartilhar a tela com vocês, com o resultado. Eu vou pedir um pouquinho para o Com e para o Alex comentarem o que a gente teve por aqui. E avisem se vocês já conseguem ver. Tá rolando? Sim. Boa. Vai lá, Alex. Vamos ver o que temos aqui. Quais foram as melhores ideias e iniciativas que você já viu em projetos de PDI? Construídos e desenhados pelo próprio time. Legal. Curto prazo, 6, 12 meses. Em vez disso, check-in mensal ou bimestral. A gente vai falar disso aqui, né, Conrado? PDI com maior frequência tem a ver também. Projetos que envolvem outras pessoas, além do próprio participante. Com envolvimento em projetos transversais. Massa. Abaixa um pouquinho aí, Davi. A melhor ideia é a substituição pelo modelo de sprint de desenvolvimento. Esse aqui é jabá já. A
já deu a deixa. Foco no impacto que o PDI vai causar, gamificação. Que mais? Projeto que também levava em consideração os planos fora do trabalho, interessante isso, de trazer também esse foco no aprendizado pessoal, né? Porque profissional e pessoal se mistura pra caramba. Que mais? Abaixa mais um pouquinho aí, Davi. Tem muita Eu coisa. gostei desse acompanhamento de verdade aqui. É muito comum, né? A Sei. galera faz o PDI, desenha ele, desenha o plano, vai acompanhar ele depois de 6 meses, né? Que olha de novo. Aí já esqueceu tudo. Aí não adianta. A gente vai comentar disso aqui também. Que mais? Ações práticas on the job são as mais eficazes, na minha opinião, além de ações de troca de experiência, ações mais informais. Tem a ver com as sprints de desenvolvimento. Conversas 1 a 1 com a pessoa que mentora o desenvolvimento da outra durante a sua jornada. Perfeito. Círculos de desenvolvimento, holacracia, interessante. Quem colocou isso aí, coloca mais no chat sobre, que eu tenho curiosidade de saber. Conheço pouco sobre autogestão e quero saber mais. O que mais? Eu não acredito muito em PDI. No final das contas, acaba esbarrando na subjetividade da liderança. Olha aí, Você Conrado. está no lugar certo, meu amigo, minha amiga que escreveu isso daqui. O bom é que abriu o coração, né? Botou a honestidade É, na mesa. Eu gosto disso. jogar basquete, eu por mim encerrava esse webinar agora. Jogar basquete, eu acho o melhor PDI. Vamos parar O de Davi, fazer você tá ali. PDI e bora jogar uma partida de basquete, né? Por que não? O Usar o Davi, você tá planner do ligado livro do Conrado. nos. Olha o Paulo Campos Oh, aí, ó. Dica é Duca. Paulo Usar o Campos, planner claramente, do Paulo livro do Campos Conrado. presente. Fazendo o jabá aí do Lifelong Learners. Alguma É a coisa aí te venda chamou a nas atenção, melhores Conrado? livrarias do ramo. É, me chamou a atenção, sim. Sabe o que me chamou a atenção? Que, no fundo, as sugestões têm muito a ver com o tempo que a gente vai falar, mas tem muito a ver com a melhoria do sistema atual. Ô, Davi, você está acompanhando a sala de espera aqui, né? Acompanhando, Eu pessoal, tô, entrando eu aqui. tô apoiando também, tô admitindo Sim, aqui as Boa. pessoas. já aviso que essa galera aqui é privilegiada. Por enquanto, a gente consegue chegar até 300 pessoas. Depois disso, a gente vai ter que pensar num outro formato. Já... Quem chegou já Então, está criando. e gente, Garantiu a vaga. 214, 215 pessoas numa, que dia é hoje? Quarta-feira de julho. Queria primeiro agradecer demais a presença de vocês. Assim, quando a gente fala de ser lifelong learner, ou aprendiz autodirigido, a gente está falando de vocês estarem aqui. E a gente se preparou bastante para falar, a gente conversou, eu e o Alex, a gente adora, Davi tá junto, pensando, ele é o Super Learning Sprint Man, é o Head de Learning Sprint. Então, a primeira coisa é agradecer e no fundo, esse papo, ele nasceu do artigo que eu e o Alex fizemos. A gente estava fazendo um projeto e o Alex chegou com uma versão daquela tabela, basicamente bem parecida com aquela lá. A gente fez microajustes juntos. Eu falei assim, cara, mas está nesse projeto aqui, eu tô achando que o PDI não funciona. E, putz, pra gente, nós três aqui na tela somos ativistas do aprendizado autodirigido, como a gente gosta de falar, é uma pena muito grande. Porque, caramba, assim, imagina um mundo onde as organizações param uma vez por ano, que seja, ou duas, e convidam toda a organização a ter um tempo de qualidade para pensar sobre o seu desenvolvimento. Assim, não tem como ser melhor. Mas daí você pega a vida real, aí um pouco do que vocês falaram aqui. E na Nove, a gente tem um pouco esse olhar, tem muito esse olhar, de falar assim, cara, a gente precisa efetivamente reinventar, hackear, reinventar meio as práticas de aprendizagem corporativa, né? A gente não tem que jogar a T&D fora, mas o que a gente tem que fazer é repensar. E daí, o convite é muito, a gente vai apresentar daqui a pouco, abordagem claramente João Kleber, né? Não desliga que daqui a pouco tem uma coisa nova. A gente vai apresentar daqui a pouco uma oferta nova da Nove para ajudar as organizações a repensarem seu processo de PDI. Mas a gente vai fazer isso de uma maneira muito bacana, que é dividindo um pouco alguns problemas e algumas soluções que a gente vê
para como o PDI deveria acontecer. Então, putz, o que a gente quer fazer aqui hoje é, especialmente, convidar vocês a terem uma abordagem mais radical de transformação do PDI. Então, eu acho que, assim, efetivamente, ajustar o PDI da maneira que está, melhorar um pouco os cantos, não é suficiente para o potencial e para a oportunidade que o PDI traz. Então, assim, quais são os problemas, né, que a gente vê do PDI? E é uma ideia que a gente vai falar uns 25 minutos, talvez, então talvez a 18h40 no máximo, e que a gente tenha 20 minutos para tirar dúvidas de vocês, esse tipo de coisa, tá? E até em relação às dúvidas, pessoal, eu vou compartilhar um segundo link aqui com vocês, que é uma ferramenta que chama Mural. Então, a gente separou dentro do Mural 2 espaços para a gente interagir enquanto o evento aqui, o nosso webinar, está rodando. Vou compartilhar a tela rapidamente. Então, esse é o link que eu já coloco para vocês aqui no chat. E para navegar aqui pelo Mural, eu recomendo que clica aqui nesse Navigation Settings aqui, só para escolher se vocês estão usando o mouse ou se vocês estão usando o trackpad ali do notebook de vocês. Isso aqui já ajuda muito na navegação. Depois que vocês selecionarem, no caso eu estou usando o mouse aqui, essa mãozinha, quando ela está selecionada, você consegue navegar pela tela, e quando você tira ela, ela não está selecionada, você consegue editar o que está aparecendo aqui no mural. Então, o convite é, durante todo o nosso encontro, surgiu uma dúvida, uma pergunta que vocês acham bacana, acessa o link do mural e coloca aqui, compartilha com a gente, ou se vocês tiverem algum insight, alguma ideia, acesse o segundo bloquinho e coloca aqui. Então, isso aqui vai ajudar a gente a nortear as nossas conversas. Então, estou colocando o link no chat e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui também, que eu vou respondendo e vou apoiando vocês. Então, é isso. Saio aqui do Spotlight, deixo o palco com vocês dois. Brilhem, como sempre, vocês brilham demais. Valeu Muito demais, bom, Davizeira. gente. Obrigado. Vocês sabem que eu e o Alex conhecemos o Davi. Você conhecia o Davi antes do Multiversidade ou não? Não, a gente conheceu ele meio junto, né? Na primeira conheceu turma da junto. Multiversidade. Boa. Ô, Davi, eu mandei uma mensagem direta para você, hein? Dá uma olhada. Já vi aqui com. Boa. Tá bom, beijos. Ô, gente, então deixa eu dividir um pouco com vocês quais são os problemas, porque eu acho que ao identificar os problemas, facilita bastante esse olhar de o que a gente tem que fazer e quais são os caminhos diferentes para esse PDI que a gente, inclusive, quer modificar o que ele quer dizer. Plano de desenvolvimento individual tem algumas questões, né? Então, a primeira coisa que eu fico pensando, assim, se o RH queria ajudar as pessoas, o PDI por dia, e essa é a primeira questão que a gente acha, o PDI está localizado numa caixinha, que é a caixinha para a maioria das pessoas aqui, provavelmente, é a caixinha de avaliação de desempenho. Então, o PDI faz parte do ciclo de avaliação de desempenho, onde a gente vai lá, fez uma meta, e daí, muitas vezes está vinculado à meta, e daí a gente, eventualmente, fez uma avaliação por competências, e daí a gente fez lá na inbox, fez o que precisou fazer, e fez o comitê de calibração, que vocês adoram tanto, eu sei, vocês sempre agradecem participar, e estão coerentes com no fato de, na 7ª turma, a pessoa vai ficar no quadrante A ou B, enfim, 7 ou 8. Eu não entendo nada dessas coisas, mas eu tô cansado só de ouvir você falando. E daí chega um momento onde a gente fala assim, gente, a gente tem que, a partir dessa avaliação da pessoa, feita nesse processo que eu nem vou entrar, a gente precisa fazer um PDI, porque afinal, se a pessoa teve avaliação X, ela precisa ir para o quadrante Y, ou precisa melhorar na competência Z. E a questão é que a própria lógica do ciclo de avaliação de desempenho está questionada. E agora gente, a Accenture teve muitos do RH devem lembrar, teve aquele grande auê, vou parar de fazer avaliação de desempenho porque eu fiz a conta, são centenas de milhares de horas jogadas no lixo, já faz 7 anos. Então, assim, a gente podia colocar o PDI não no meio desse processo, que é super questionado, e o porquê que é questionado é muito legal. A frase do Pierre Nanterme, que foi o CEO da Accenture, era assim, as pessoas querem saber o que está acontecendo, se eu estou fazendo certo o tempo todo.
Vocês querem um exemplo, gente? Lembra o que vocês estavam fazendo em 6 de julho de 2021? Quais eram as suas necessidades de desenvolvimento em 6 de julho de 2021? A gente não sabe. A gente quer saber o que está acontecendo o tempo todo. Então, essa lógica, a nossa grande crítica é o PDI ele não tem que ficar nessa caixinha do RH chamada avaliação de desempenho. O PDI ele deveria ser um espaço que potencializa a cultura de aprendizagem contínua. Imagina que, na verdade, o PDI fosse um grande momento de comemoração de um novo ciclo, que nem tem Natal, a gente vai falar um pouco disso, nem tem o Carnaval, que nem tem o aniversário, é, na verdade, um marco de um movimento contínuo onde a gente vai convidar as pessoas e vai dar informação para as pessoas para elas organizarem seu aprendizado, para elas pensarem. A gente, nos Learning Sprints que a gente faz, são aquelas jornadas de aprendizado autodirigido, que eu e o Alex desenvolvemos, e que o Davi é o nosso grande head, nosso coordenador deste processo, dessa lógica, a gente às vezes dá tempo, 10 minutos para as pessoas passarem e pensarem para pensar, pararem para pensar sobre, por exemplo, como é que elas aprendem. As pessoas agradecem a gente oferecer 10 minutos estruturados. Então, o PDI ele poderia ser com uma série de ferramentas, que a gente já fala delas, mas um momento onde celebrasse esse processo. Então, o PDI está no lugar errado, ele está no lugar da burocracia. Acho A que segunda se coisa, tivesse uma caixinha, né, Conrado, para ele estar, acho que não seria dentro do ciclo de performance, seria dentro de uma caixinha que ainda não foi criada em muitos RHs, que é de cultura de que é a aprendizagem, cultura de e aprendizagem. que precisa desesperadamente ser criada caso não haja. Exatamente. O que eu tenho visto, fazendo micro parênteses, em muitos projetos, eu posso falar da Algar, posso falar da Vale, existem pessoas cuja única função é cuidar de cultura de aprendizagem agora. É Exato. essas pessoas que deviam estar cuidando. A segunda coisa é que eu acho que vocês vão concordar comigo que a base do PDI, a necessidade básica do PDI, que o PDI supre para a empresa, é comando e controle. Gente, a gente enche o saco do colaborador e da colaboradora para ela colocar num sistema informações ruins de uma maneira geral. A gente, para preparar essa oferta que a gente vai apresentar daqui a pouco, a gente é uma oferta de consultoria. A gente identificou como é que são os campos. Gente, os campos são o que você precisa aprender, como é que você vai aprender, quando é que você entrega. Checo se preencheu, checo se deu cheque. Eu sei que tem mudanças, mas a grande maioria segue essa base, que é uma base de eu quero comando e controle. Eu estava outro dia, Alex, não sei te contar essa história, eu estava num pessoal que a gente vai desenhar uma jornada para estímulo ao uso de uma ferramenta de idiomas, e daí a pessoa, eu falei, mas como é que vocês fazem hoje? Aí ela mostrou uma carta que era assim, ó, se você não preencher as aulas do primeiro mês, eu aviso a BP, no segundo mês eu aviso o líder, no terceiro mês você corta. Daí eu falei, juro por Deus, 15 minutos antes dessa reunião, Tá igual escola, né? Tipo, então, primeira é isso, detenção é o aviso para o é pai, isso. depois é coordenador, depois a expulsão da escola. Cara, 15 minutos antes da reunião, eu tinha recebido uma carta para Alice, minha filha do meio, e eu mostrei na tela. Falei, gente, vocês percebem a semelhança? Então, assim, o PDI está no lugar de comando e controle. E sabe o que é pior? A gente coleta um monte de informação, e a gente, mais uma vez, fez pesquisa nesse processo, o número de pessoas que realmente utilizam os dados do PDI, o tal do Learning Analytics, é muito pequeno. Essa era uma base maravilhosa, potencialmente, para a gente criar iniciativas de aprendizagem que apoiam, para verificar quais são as fontes de aprendizado. Imagina se a gente faz um clusterização de temas afins e pega as fontes de aprendizado que as pessoas estão utilizando e compartilha tudo com todos. Assim, tem um negócio da negociação, tem aqui, ó, cursos, livros, iniciativas, já estou puxando para o CEP mais R, que a gente pode apresentar. Então, assim, é uma base do comando e controle, e tem uma segunda coisa que é o gestor, a gestora, eles têm papel super valorizado nesse processo. A nossa batalha é pela autonomia na empresa, a nossa batalha é pela autodireção. Quando a gente bota o peso no diretor ou na diretora, ou no gestor ou na gestora, a gente estimula a heterodireção. Então, eu não posso definir o que eu vou aprender no próximo ano, que já é uma loucura, baseado na opinião de uma pessoa que tem mais poder que eu, que ganha uns 40% a mais que eu e que tem mais experiência, potencialmente, ou mais conhecimento. O caso, desculpa, Conrado, mas o caso que eu acho que é mais desesperador dessa história do gestor é quando o gestor preenche o PDI para a pessoa, né? Que a gente sabe que tem casos disso, né? Que é o cúmulo da heterodireção, né?
E aí a Andrea está falando aqui, e o gestor mal consegue acompanhar, né? Então, assim, vocês percebem que a gente começa a ver uns canais, putz, vamos mudar isso. É muito importante para a empresa, são muitas horas, é muito dinheiro jogado fora, na verdade. Né? Então, o gestor tem que ter um papel, e um papel de exemplo. O gestor que apoiar o PDI, faça o próprio PDI, peça feedback. A definição, e aí, gente, andragogia, primeiro princípio da andragogia, a necessidade do saber. O adulto só aprende quando... O Davi tá dando certo aí? Eu tô meio tenso. O adulto só aprende na necessidade do saber. Gente, o dar certo eu vou contar para vocês. Porque a gente está em 270, a gente não esperava que fosse... Tinham quase 1.000 inscritos, mas normalmente a quebra é grande. Conrado comigo hoje mais cedo. Não, tem uns 800 inscritos, mas vai vir uns 100, vai vir uns 150. Love por todos vocês aqui. E aí, gente, voltando para o papel do gestor, exemplo. A necessidade do saber significa que eu, adulto, de idade que eu tiver como adulto, eu escolho o que eu quero apresentar. Opinião do gestor é importante? É muito importante. Como é importante, de repente, da BP que apoia. Como é importante do par que está no projeto do dia a dia. Como é importante eu escolher o caminho que eu estou indo. O terceiro, gente, para dar tempo para a gente ter perguntas, é o timing do processo. Eu vou falar pouco aqui que vocês sabem. Anualmente não faz sentido nenhum. Semestralmente não faz sentido nenhum. A gente tem uma empresa que é uma super inspiração nossa, que chama Nobel, que eles têm um planejamento estratégico da estratégia da empresa, que a gente está usando como base para fazer o planejamento estratégico da Nove, que o planejamento estratégico é revisto a cada 3 meses. Então, imagina a gente pensar, putz, eu queria ter a memória, eu não tenho para lembrar o que eu queria aprender há um ano. Eu sei que não é o que eu queria aprender agora, né? E, além de tudo, tem um caso super legal e tem uma frase que a gente adorou, que é um caso Depois a gente pode compartilhar com vocês alguns artigos, algumas referências que a gente, nesse processo de pesquisa para criar esse produto, fez. E a Gap, eu adorei a frase, que assim, na Gap os gestores são incentivados a terem 12 reuniões informais, não documentadas, conversas informais, não documentadas, sobre performance ao longo do ano. E, além de tudo, para fazer o coaching, não o coaching formal, o coaching, o desenvolvimento em tempo real, ao invés de trazer erros ou sucessos de meses passados. Cara, é lindo isso, e é uma empresa que está fazendo isso, né? Eu acho, enfim, isso, timing é uma questão fundamental. O quarto ponto é que, embora a gente ache que a gente esteja fazendo esse grande... A empresa que é uma referência, Joarantes, é a Gap. E a Noble, desculpa, a Noble que é a referência. Obrigado. A Noble, bota depois planejamento estratégico adaptativo. É o que a gente usa até quando a gente faz planejamento estratégico de educação corporativa, a referência é isso. Gente, a gente falou do PDI não estar no RH, mas está no espaço da cultura de aprendizagem. A gente falou da base não ser comando e controle. A gente falou, a partir disso, da liderança não ter um papel tão prioritário. E a gente falou do timing. O quarto ponto é que tem pouca relação entre PDI e performance. Porque na teoria a gente faz, o que a gente checa no PDI? A gente não checa se a competência foi desenvolvida. A gente checa se a pessoa fez o que ela se comprometeu a fazer. No Learning Sprint tem uma coisa tão louca que a gente tem a cada encontro, a gente começa o encontro do Learning Sprint, são uma jornada de aprendizado dirigida com 6 encontros para desenvolver a competência e aprender a aprender. A gente faz uma coisa que chama DMI, dedicação, motivação e insights. Fala assim, entre um sprint e outro, nessa semana ou 2 semanas, você ficou experimentando o seu aprendizado, que nota se dá para sua dedicação, para sua motivação e para o seu insight. E a gente começou a ver, eu, Alex e o Davi conduzimos bastante, que tinha uma situação que era dedicação, 4, motivação, 10, insight, 9. A gente falou assim, gente, que mágica é essa que você não se dedicou e está motivado e teve um monte de insight? Eu falei, não, é porque assim, eu tinha planejado ler esse artigo, falar com essa pessoa, experimentar isso, mas eu não fiz nada disso. Eu fiz outras coisas e aprendi tanto. Porque a percepção da pessoa é que ela melhorou, ela evoluiu. Não é se ela leu o livro que ela se comprometeu, viu o vídeo do TED, falou com o João da contabilidade. É porque a pessoa ela tem essa mentalidade de dever de casa, né, Conrado? Você tem que fazer o que se propôs. Se sair um pouquinho da curva ali, então não vale. Então a minha dedicação foi super baixa. Só que acho que isso passa por a gente ressignificar, né? O que é progresso? O que é avançar? O que é avançar?
E a coisa que a Michelle falou é muito bom da serendipity. Imagina que assim, uma coisa que a gente fala no Learning Sprint é o primeiro momento é o momento da escolha do que você quer aprender. E se no terceiro encontro você mudou de ideia? Porque você começou a estudar e falou assim, gente, não era gestão ágil que eu precisava, era resiliência. Eu não posso mudar? Ah, não, mas já fechou o sistema, né? E tem um quinto ponto que eu vou pedir para o Alex falou, porque ele está fresquíssimo na cabeça dele, porque o Alex foi estimulado, tipo, essa semana, né, Alex, por aí? Foi meio isso. O quinto ponto, eu estava conversando com o Conrado esses dias e preparando esse momento aqui. E é um ponto assim que questiona talvez a lógica central do plano de desenvolvimento individual, por ele ser um plano de objetivos e ações e metas, porque muitas vezes a gente se coloca objetivos e a gente não realiza eles. Isso é um efeito já bastante conhecido em ciência comportamental. Tem até um nome que eu batizei isso, que é efeito resoluções de ano novo, porque tem uma pesquisa que mostra que 80% das resoluções, objetivos de ano novo, as pessoas já esquecem em fevereiro, no segundo mês do ano. E acho que todos aqui talvez se relacionem com isso de alguma forma, né? Aquela meta de, vou perder 10 quilos, aí você se coloca isso, e aí 15 dias depois você já não consegue se firmar naquela meta, né? Tem uma série de problemas com a gente se colocar metas, e talvez o ponto aqui para resumir, para a gente poder também falar das soluções e daquilo que a gente propõe aqui como método, é que talvez seja mais interessante a gente planejar as condições da nossa rotina e do nosso ambiente, que vão ser as melhores condições possíveis para o aprendizado acontecer, do que a gente tentar planejar o objetivo de aprendizado em si. Então, vou dar alguns exemplos aqui dessas condições que eu estou falando. Blindar tempo na agenda para aprender. Colocar lá na sua agenda que sempre, tal momento, você vai blindar a sua agenda para poder criar uma rotina de aprendizado. Deixar agendado momentos específicos para trocas de aprendizagem com colegas, time, gestores. Criar rituais coletivos, periódicos, para aprender. A gente já viu alguns exemplos disso, né, Conrado? Uma empresa de tecnologia que a gente fez um projeto, tinha um dia no mês que toda a equipe de tecnologia parava para criar coisas, criar projetos, iniciativas que eram interessantes e que eram iniciativa dos próprios colaboradores. Eles criavam aplicativos, criavam protótipos, experimentos de um monte de coisa, e várias dessas soluções acabaram sendo institucionalizadas depois, gerou inovação para a empresa também. E aí entra também os próprios encontros periódicos, que já é uma partezinha do método, da proposta, que a gente vai falar aqui das sprints de desenvolvimento, porque ela engloba encontros periódicos. Eu acho que mensais seria uma boa periodicidade, né, Conrado? Acho que cada empresa, cada time vai conseguir colocar a periodicidade que faz mais sentido, mas eu acho que mensal talvez seja uma boa lógica para a gente pensar, porque não é nem tão difícil de implementar, porque uma reunião por mês, a gente consegue fazer, a gente consegue blindar isso. Mas, ao mesmo tempo, também não é tão infrequente, não é um semestre, um ano, porque aí já passa muito tempo, as pessoas esquecem. Mas a questão aqui é como que a gente consegue criar nudges, né? Criar lembretes que sejam esses encontros, esses rituais, para que as pessoas façam isso com frequência, né? Para que não seja só uma coisa que está lá no final do ano e elas acabam esquecendo. Então, acho que o resumo da ópera desse quinto ponto é como que a gente faz para evitar esse efeito resoluções de ano novo e a gente começa a trabalhar no metacontexto, naquilo que vai, naquelas condições que vão possibilitar a gente ter tempo, ter troca, ter as melhores condições possíveis para ter a rotina de aprendizado. E aí os objetivos a gente vai criando no meio do caminho, e aí se mudar o objetivo, se mudar a ação, nossa, como o Conrado falou, agora não é esse tema aqui, surgiu um desafio novo, tem um livro que eu descobri que é sensacional e agora eu vou querer ler ele.
tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem mudar de ideia, não tem problema nenhum, né? O Alex, progresso não precisa se medir dessa forma linear, né? você sabe que eu lembrei outro dia, quando eu entrei para o doutorado, assim, minha conexão toda com o aprendizado autodirigido, lifelong learning, se deu em 2009 no doutorado. Mas eu entrei no doutorado, o meu projeto de pesquisa era ensino de criatividade para recém-formado. E aí, de repente, eu bati em educação de adulto e falei, caraca, é isso que eu quero. Então, tá É aberto isso. para isso. E quando a gente fala do mês, assim, planeja o que você vai fazer esse mês, né? Mas a gente já vai falar disso. Alex, 18h30, quer pular nas soluções? Vamos, que a gente ganhe um tempinho. Eu vou tentar ser breve aqui, você vai me interrompendo também, comentando. A Maravilha. gente pensou a gente fez até agora uma análise panorâmica, né, de alguns pontos que a gente entende que são um pouco problemáticos e que a gente entende que podem ser melhor redesenhados no PDI. E a partir de agora, a gente vai entrar no que a gente propõe, em alguns pontos que já vão no caminho das soluções ou das novas maneiras de encarar esse processo. Algumas a gente já chegou aqui a tocar, então eu vou passar até rapidinho, porque a gente ganha tempo depois para as perguntas. Primeiro ponto, periodicidade. Conrado já chegou a comentar. Ciclo longo não funciona, as pessoas esquecem, não adianta nada. Então, ciclo curto. Né? Cada empresa, cada time pode ter autonomia para decidir isso, mas encontro mensal eu acho que é o mínimo. Se você puder fazer encontro quinzenal, talvez com uma reunião mais curta, encontro semanal, é porque aí você cria essa lógica das sprints. A sprint é o que acontece entre um encontro e o outro. É o momento on the job, né, que as pessoas vão estar aprendendo as suas coisas e blindando as suas rotinas para aprendizado. E aí chega no encontro, é um momento de celebrar esse processo, de refletir sobre o que aconteceu, de trocar aprendizados uns com os outros, de compartilhar o processo, as descobertas, e também, sim, setar algumas intenções para o próximo período, para a próxima sprint, né? E você vai fazendo isso progressivamente. Segundo ponto, fontes de aprendizado. Conrado também já entrou um pouquinho. A gente criou, né? Acho que muita gente aqui vai saber já porque a gente divulga nas redes, o CEP mais R, que é uma sigla para a gente falar de conteúdo, experiências, pessoas e redes. E para nós, essas são as 4 fontes de aprendizagem disponíveis. São as 4 maneiras pelas quais as pessoas podem aprender qualquer coisa: conteúdo, experiência, pessoas e redes. A gente aglutinou isso numa sigla que é o CEP mais R. O que acontece no PDI, assim como acontece na maioria das iniciativas formais de educação? O foco é muito excessivo em conteúdo. As pessoas quase que consideram somente aprender como consumir um conteúdo, ler um livro, assistir um vídeo. E não que o conteúdo seja ruim, mas a gente precisa diversificar essas fontes, a gente precisa se abrir para as outras formas de aprender. Experiência, né, que é você ir para a prática, você vivenciar coisas do mundo real, você testar suas habilidades. Pessoas, você recorrer às pessoas que estão do seu lado, especialistas, mentores, convidar pessoas para te acompanhar no processo. E redes, que é você se vincular a grupos, movimentos, comunidades, ou então até mesmo criar esses grupos e comunidades para você ter parceiros de jornada e pessoas interessadas no seu tema para te acompanhar. Então, diversificar essas fontes e abrir o processo para que ele seja mais receptivo para outras formas além de conteúdo é essencial. Outra coisa é com relação ao papel do gestor. Geralmente, né, Conrado comentou também, o gestor, a liderança, tem essa postura muito de fiscalização, controle. Desculpa, gente. Estava segurando essa tosse aqui já tinha um tempo. É, é, o gestor tem essa postura de fiscalizar, de controlar, e o RH também acaba, o time de performance, de desenvolvimento acaba também tendo um pouco esse papel, e acho que tem algumas mudanças importantes aí, né? O Conrado sempre usa uma frase que eu acho ótima, que eu vou fazer um coach aqui, que é: o papel do líder não é desenvolver ninguém, não é fazer ninguém aprender nada, é criar os espaços, sustentar os espaços para o processo de aprendizado acontecer da melhor forma possível. Então, aqui eu acho que essa frase é muito feliz,
para dizer dessa mudança do papel do gestor e da liderança. Eu acho que ele tem que criar as condições para o processo acontecer. Assim como eu falei sobre a mudança dos objetivos para as condições, o papel do líder aqui é sustentar esse ritual, sustentar esse momentum, né? Esse fluxo de aprendizado que tem esses marcos nos encontros periódicos. Facilitar esses encontros, eventualmente, ou então rotacionar essa facilitação. Outra postura do gestor é dar o exemplo. E aí tem um exemplo legal sobre dar o exemplo do Luiz Sérgio, né, que eu estava comentando com o Conrado. Luiz é um grande amigo nosso, não sei se ele está aqui hoje, que é um aprendiz autodirigido incrível, um amigo nosso. E ele é tutor do MOL, né, que é a comunidade de aprendizagem que eu facilito. E ele tem um grupo de WhatsApp, né, com os tutorandos dele, que são as pessoas que ele acompanha no programa. E toda vez que ele vai ativar esse grupo para promover a interação sobre as trocas, o que as pessoas estão aprendendo, ele começa dando o exemplo de alguma coisa que ele aprendeu na semana dele. Então, ele não fica só perguntando o que as pessoas estão aprendendo, aquela coisa meio seca, né? Ele traz o que está vivo para ele primeiro. Ele começa dando o exemplo. Acho que isso é uma coisa legal da gente pensar. Então, o papel do gestor muda também. Posso falar aqui só uma coisa? Tem uma coisa importante, gente, que o gestor, a gestora, eles não têm esse repertório. Porque a gente está há 20 anos falando que eles têm que dar feedback para a gestão de pessoas, definir o objetivo. Então, assim, a gente precisa criar repertório para essas pessoas, um novo repertório, que é como é que o líder cria esse espaço de aprendizagem. Exemplo é você falar assim, putz, companheiro, tô com a Poliana aqui, a Poliana, nesse assunto você sabe mais, todo mundo aqui, você não quer gastar 20 minutos na reunião para você trazer no próximo... É mostrar esse tipo de coisa, mostrar humildade. Tem dois temas que a gente tem que colocar dentro da lógica do aprendizado, que é segurança psicológica e que é mindset e crescimento. Eu tenho visto segurança um pouco mais, mas a gente está falando muito mais de feedback. Gente, eu fiz outro dia Alex, eu não te contei isso. Eu estava num grupo de líderes e eu perguntei era um grupo de 35 a 45. Quantos cursos de feedback você fez na sua vida? A média era 15. Sério? Sério? Sério mesmo? O tempo todo. Então, assim, é importante a gente ter uma preocupação em contar, porque senão a gente fala assim, não, o gestor tem que ter esse novo papel, que nem a gente fala assim, não, o aprendiz tem que ser autônomo, e a gente mede o engajamento do aprendiz se ele vai no nosso curso chato que nem a gente vai. Então, não é ao mudar a lógica, a gente precisa combinar o jogo e dar as novas competências. Mas vai lá, Alex. Perfeito. Quarto ponto é apoio da empresa, né? Como é que a empresa como um todo, e especialmente RH, os times de aprendizagem, podem sustentar e ajudar o gestor e o time a aprender e a criar esse processo. Geralmente, como a gente chegou a comentar aqui, acho que no chat também vocês colocaram, o RH tem uma preocupação muito grande no preenchimento das informações para constar no sistema do PDI da empresa. E, gente, isso é uma burocracia, como a gente já mencionou aqui, que não faz muito sentido. Como que a empresa pode realmente apoiar? Tem algumas coisas que são, primeiro, criar ambientes de troca entre as diferentes áreas da organização. O líder é esse sustentador do campo dentro do seu time, da sua área. E o RH, essa área de cultura de aprendizagem que a gente está falando aqui insistentemente para que seja criada, é uma área que pode fazer esse crossover, né? Fazer essa polinização cruzada, entendendo que tem um monte de gente nas diferentes áreas que talvez, se elas entenderem que aquela outra pessoa ali está aprendendo uma coisa semelhante, pode complementar e pode trocar. Criar ambientes de compartilhamento e de reconhecimento do aprendizado. Conrado já está acostumado comigo do tanto que eu falo sobre a importância de compartilhar a descoberta, aprendizado, conhecimento. Então, porque eu realmente acho que o compartilhar ele é um momento na cadeia do processo de aprendizagem que ele puxa todo o restante. Se você cria comprometimento para compartilhar o que você está aprendendo, você vai precisar organizar seu conhecimento, você vai ter que contar essa história para alguém, você vai se tornar mais consistente no que você aprende. Então, realmente
um nudge, né, um gatilho que você pode criar para si mesmo, o fato de compartilhar o aprendizado. O Conrado está escrevendo aqui no documento que eu estou lendo que ele quer falar uma coisa, então eu vou deixar ele Não, mas é o falar. quarto. É pra você ir no não, é pra você ir no terceiro. Vai no terceiro que eu vou no quarto. Não, gente, eu acabei de A gente uma está coisa se que eu ia falar no comunicando aqui começo. obscuramente. Não, mas vai no terceiro aí. Tá bom. Não, o terceiro é simples, né? Mas é uma coisa que essa área de cultura de aprendizagem também pode pegar. A gente precisa ajudar as pessoas a aprenderem a aprender. Muito do que a gente está falando aqui, infelizmente, não são coisas que são comuns para as pessoas, porque a lógica do aprendizado ainda é muito escolarizada, ainda é muito tradicional. Então, tem vários padrões que precisam ser quebrados e ressignificados. Então, acho que a empresa como um todo precisa ter essa preocupação em criar estratégias, iniciativas, momentos para esse conhecimento que a gente está tendo a oportunidade de ter aqui, para que isso chegue, para que isso seja capilarizado para todo mundo que trabalha na empresa, né? E a lógica da escolarização não é ajudada quando você tem uma universidade corporativa com uma escola de liderança que vai dar uma aula de negociação com uma lista de presença e um professor. Tipo, a gente está repetindo a lógica da escolarização, e aí tem o quarto princípio da andragogia, o autoconceito do aprendiz. O aprendiz adulto entra em contato com o ambiente escolarizado, vira aluno. E tem uma outra coisa, só que é o quarto item que eu coloquei, que o Alex me dedou, que é um papel que a empresa pode fazer, é ajudar o líder a identificar quais são as necessidades de upskilling que ele ou ela não viram ainda. E aí o caso de Singapura, Alex, que eu escrevi, você falou qual que é esse. Singapura é o único país que tem uma iniciativa de lifelong learning realmente estruturada. E sabe como é que o país faz isso? Ele fala assim, putz, Cris Oliveira, você está aqui no RH e peguei você, Cris, e eu vou te ajudar. Se você está no RH, tem 3 skills, habilidades que são importantes. É para RH que você quer. Eles pegam para cada profissão e eles montam um mapa de habilidades necessárias para você continuar essa profissão. Vou dar um exemplo, que o exemplo até está no meu livro, que eu adorei. Um designer super bom, 42 anos. Assim, você sabe fazer motion? Não sei. Cara, essa habilidade, se você pegar, você dá uma longevidade de mais 15 anos na sua carreira. Então imagina que e essa informação está aí. Se você ajudasse a pessoa a entender, a partir do desejo de carreira dele ou dela, quais são as necessidades de skill que tem. Assim, nossa, você está me ajudando. A escolha continua sendo da pessoa. Mas é isso, Agora eu Alex. entendi. Agora eu entendi esse case. O Eu comentário dele, tava... gente, no texto era assim, é ironia isso? Então era esse o caso. Não, Gente, a faz gente está todo muito sentido. vulnerável com vocês. A gente está em É, casa aqui, viu? a Mas gente tá beleza. abrindo nosso coração aqui, ai meu Deus. Mas eu brinquei com isso isso é irônico, né? Porque o Conrado tinha colocado a explicação desse case de Singapura, e agora ele falando faz todo sentido, super legal. Mas eu achei que assim era uma coisa de, em vez de as pessoas poderem decidir o seu próprio desenvolvimento, vem uma agência governamental ou com um volume de empresas e fala, não, você vai ter que fazer upskilling daqui, daqui, daqui. Aí eu falei, poxa, mas isso aí só pode ser uma ironia que o Conrado está fazendo, é uma brincadeira. Mas agora eu entendi, né? A ideia é trazer mais informações para que o colaborador possa tomar decisões a respeito de para onde ele vai no caminho de desenvolvimento dele. Faz todo sentido. Só finalizando, né, Conrado, com esse quinto ponto, e talvez você possa complementar depois também. Você já comentou sobre essa ideia de que o PDI tradicional tem uma abordagem muito focada em comando e controle. A gente falou aqui bastante disso. E aí, uma sacada que eu acho que pode contribuir para as pessoas terem accountability, né, para elas terem esse comprometimento saudável com relação ao seu aprendizado, é substituir esse comando e controle por pequenos grupos. Os pequenos grupos, além deles terem benefícios óbvios de troca, de aumento de confiança, das pessoas poderem se acompanhar nos seus percursos de aprendizado, ele também fornece essa energia de compromisso social, de comprometimento público. Em inglês, a gente pode falar de peer pressure, né? Os pares que exercem essa pressão positiva. Porque, imagina só, você tem todo mês um encontro
onde vai ser... A pauta do encontro é você compartilhar descobertas e você refletir sobre o seu processo de aprendizado. Estou colocando aqui de maneira simplificada. Poxa, se eu já sei que no dia 25 todo mês vai acontecer isso, então eu, pelo menos lá para o dia 20, eu vou dar uma remexida aqui na minha cadeira, eu vou buscar umas coisas, porque eu não quero fazer feio. Né? Essa é a ideia da peer pressure, né? Você não quer, você sabe que está sendo observado em algum nível, então você vai se comprometer mais. Mas não é um comando e controle hierárquico, né? De cima para baixo. É um grupo que se encontra e entende que a ideia, o objetivo da gente continuar aprendendo sempre aqui é uma coisa prioritária. Então a gente vai se organizar para isso. Gente, em resumo, os pontos que o Alex colocou e que são a base para a gente repensar junto com os clientes. Aí eu vou pedir 5 minutos, 3 minutos para contar um pouco do que a gente está... Hoje a gente nunca fez isso, né? Anunciar uma nova abordagem. Repensar a periodicidade, identificar fontes de aprendizado mais amplas, ressignificar o papel do gestor, ressignificar o apoio da empresa, e aqui no apoio da empresa a gente fala também de qual que é o sistema que a gente precisa, como é que isso está conectado aquele vínculo com a avaliação de desempenho ou não, como é que isso acontece. É uma mudança um pouco mais intensa mesmo. E a lógica de controle. Então, qual que é a lógica do Learning Sprint? Então, essas são as bases, né? Então, enfim, para quem não conhece, a Nove é um estúdio de cultura de aprendizagem que usa a inovação como uma ferramenta para repensar a educação corporativa. A gente trabalha com médias e grandes empresas, então, nesse momento, a gente está redesenhando o Vale, acabou de fazer o Unialgar, acabou de fazer o CPFL, está no meio do projeto Sul América. Thiago, se eu soubesse, ele estava aqui. Agora, o trabalho que você deu para a gente hoje, organizando o nosso último workshop. Então, o nosso papel é esse. E a gente faz algumas coisas, a gente faz redesenho de educação corporativa como um todo, a gente faz desenho de portfólio de experiência, que é trocar uma trilha por um portfólio de experiência mais amplo. A gente faz o Learning Sprint, que é uma jornada de aprendizado autodirigido, que é ajudar as pessoas. A lógica, quando a gente desenvolveu isso, é assim, não dá para a gente ensinar alguém a aprender. Ensinar alguém a aprender, a gente erra na base, né? Se eu vou te ensinar a aprender, eu perco a chance de você aprender por você. E a gente criou essa lógica, e tem alguns formatos, mas mais tradicional são 6 encontros. E hoje a gente começa a oferecer, e a gente vai oferecer para talvez 4 ou 5 empresas, pelo volume mesmo. Hoje a gente começa a oferecer essa oferta de redesenhar o PDI. O primeiro passo é fazer o PDI deixar de chamar Plano de Desenvolvimento Individual. Nisso tem até uma sugestão, que é um percurso de desenvolvimento infinito. A gente vai mudar a lógica para falar o PDI é um percurso de desenvolvimento infinito e eventualmente oficializar esse nome na empresa. E daí, de maneira bem prática, bem prática, até pouco sexy, né? O Davi é o deus da experiência, e ele falou assim, Conrado, mas a gente vai contar como é que a gente faz desse jeito? Eu falei, puta, acho que sim. Que para quem fizer sentido, e aí meu pedido de um jabá explícito, para quem fizer sentido, eu quero contar aqui o que é essa iniciativa, e eventualmente quem é consultor e quer se inspirar, tá convidado. Na prática, gente, é um projeto onde a gente para identificar o que é o PDI, qual o significado, como é que ele acontece, quais tecnologias, como é que os líderes utilizam, que vínculo que tem com a lógica de gestão de desempenho como um todo. Então, a gente senta, e talvez em 1, 2 semanas, senta com o time e identifica o papel do PDI para essa empresa. Depois a gente tem uma segunda etapa, que é redesenho do processo, utilizando esses princípios que o Alex acabou de apresentar. E aí, no redesenho do processo, a gente vai... Então, tem a ver com estímulo à autonomia, tem a ver com aumentar a intencionalidade do aprendizado, tem a ver com entender aonde a gente precisa ter controle, porque não dá para também largar. Como é que a gente troca o controle por responsabilização? Como é que a gente gera uma motivação natural? A gente redesenha esse processo. E para isso acontecer, a gente precisa fazer um olhar de gestão da mudança. A gente precisa entender quais são os stakeholders, quais são os sistemas, quais são os processos de comunicação. A gente faz um plano bem parrudo. E a gente sabe, então, redesenhou o processo, pós-diagnóstico, redesenhou o processo, desenhou a gestão da mudança, tem 2 grupos que precisam
de ser apoiados. Um é o desenvolvimento da liderança. Putz, eu sei que o Alex tem feito um monte de palestras, eu participo também desse tipo de iniciativa, para a liderança entender, e às vezes a empresa toda entender do que a gente está falando, que a gente não está falando de treinamento, e você não vai mandar 3 e-mails com data de cobrança de PDI só por causa disso. A gente vai implementar isso que a gente desenhou, e durante a implementação, a gente tem sentido em todos os projetos que é muito legal ter gente do time novo, quase como fazendo parte do squad de aprendizagem, sabe? Do squad de implementação, perdão. Então, a gente acompanha durante esse processo, talvez durante 2 meses, 3 meses, a gente define esse projeto a projeto, a gente acompanha o time durante o processo de implementação. Então, a lógica é essa. A lógica é a gente efetivamente sentar com as poucas e corajosas e inovadoras e ousadas organizações que queiram falar assim, eu vou topar esse redesenho, e a gente, jogando estupidamente aberto, a gente, este projeto, neste formato exato, a gente vai fazer pela primeira vez junto com as pessoas, mas a gente fez isso de maneira separada de diversas vezes, né? Eventualmente a identificação aqui de necessidade, outras necessidades, learning sprint para parte do time, fazer festivais como a gente gosta, o aprendizado a gente tem que ser, gente, e essa é uma lógica cada vez maior na gente, tem que ser um movimento. A gente tem que ter um movimento de que aprender é interessante. Como toda mudança cultural, ele acontece de maneira calma, de maneira perene. Assim, a gente não vai mudar a cultura de aprendizagem é cultura, de maneira, mudei. A gente vai fazer isso de maneira um pouco mais ao longo do tempo, mas esse é um marco muito grande. E fazer isso com profundidade, fazer isso de verdade, é a única maneira, porque tem tantos vetores segurando o modelo para ser como está, o sistema, a lógica de RH, a visão do... As pessoas já sabem que é isso aí, que é para inglês ver mesmo, daqui a 8 meses eu recebi um e-mail de alguém lembrando. Então, a mudança a gente acredita que tem que ser profunda. Então, esse é o projeto que a gente está apresentando hoje, e eu queria só para dizer, quem está, eu adoro nossa aprendizagem corporativa cortada aqui, e para quem tiver interesse, aqui em contato, ó, você clica, você pode entrar aqui. Vou terminar o jabá oficial, eu tenho meio vergonha de fazer jabá, gente, mas, putz, é para isso que a gente está aqui também, e é a melhor maneira de a gente contar para o mundo que tem um projeto novo, e que a gente pode junto fazer essa mudança, eu acho que é dessa forma. Então, estamos à disposição aqui para outras perguntas. E, Alex, você pode ficar 10 minutos a mais? Acho que sim. Eu ia sugerir isso, na verdade. E uma coisa que eu reparei agora que é interessante é que, com a ideia do percurso de desenvolvimento infinito, não mudando a sigla PDI, eu acho que a gente, de algum modo, manda uma mensagem de que, cara, o PDI tem esperança para ele, né? A gente muda o conteúdo, reimagina ele completamente, mas como o processo de estímulo ao aprendizado na organização faz sentido. Então, o percurso de desenvolvimento infinito mantém a sigla, mas transforma ele por completo. Gostei disso. Gente, vamos para as perguntas. A gente vai... Davi, você quer escolher uma para a gente começar? E daí 2 coisas, gente. Uma, vamos ficar 10 minutinhos. Como está em muita gente aqui, quem precisar ir embora, tudo bem, vai ficar gravado. Quero muito que vocês continuem aqui. E a gente vai pegar algumas perguntas e soltando em rede social as respostas. Mas vamos aproveitar esses 5 minutinhos, todo mundo aqui, para a gente responder algumas perguntas. Davi, você quer puxar alguma? Teve vários comentários aqui conectado com a liderança. Qual que é o papel da liderança quando a gente fala sobre PDI? Quais são as maiores dificuldades da liderança? Acho que seria legal a gente começar com essa. Tá bom. Deixa eu falar um pouquinho. O Alex falou do papel. Então, de novo, né, o líder, a gente tem que parar de mandar o líder desenvolver pessoas. A melhor maneira de fazer isso não é dando feedback só, acho que obviamente a conversa é bom, mas para a liderança, a gente tem algumas novas habilidades. A primeira coisa, assim, a gente vive uma crise de confiança nas equipes. Isso foi mapeado em muitas empresas, porque você não tem a ver com a distância do trabalho híbrido, mas a gente tem um momento onde a confiança está atrapalhando o processo de aprendizagem. Então, eu já vou repetir o que eu falei, são 2 competências fundamentais, segurança
que é basicamente as pessoas saberem se elas errarem, elas vão ser punidas, elas podem ser vulneráveis, elas podem experimentar coisas novas, obviamente a questão de segurança está acima de tudo, não vou nem falar disso. E a segunda coisa é mindset de crescimento. E o ciclo de gestão de desempenho, ele não ajuda o mindset de crescimento. O mindset de crescimento é, eu acredito que eu e outras pessoas têm capacidade de se desenvolver se tiverem esforço e estímulo. Eu não carimbo e falo assim, esse aqui é high potential, esse não é. Essa aqui não é boa para criatividade. Então, perceber isso é uma lente. O mindset de crescimento é uma lente. Perceber essa lente como algo fundamental é super importante. É super importante. E aí desenvolver essas competências é uma coisa. A segunda coisa é dar repertório de atividade de workplace learning. Workplace learning, aprendizagem informal, putz, 10 anos que eu pesquiso, estudo isso. Para quem está aqui, algumas das pessoas já viram, o Zé que está aqui, a gente tem, quando a gente fala de cultura de aprendizagem, a gente fala de 5 espaços de intervenção. A gente tem que fazer uma outra live para contar dos nossos de cultura de aprendizagem. Vamos fazer, acho que vai ser legal. E um dos espaços de intervenção é o Workplace Learning, que é como é que eu crio rituais de gestão no meu dia a dia. E, mais uma vez, a gente não tem repertório para isso. Vou dar 2 exemplos, que é o que eu sempre dou. A gente não tem minuto de segurança em muitas empresas. E se a gente colocar minuto ou momento de aprendizado no final de algumas reuniões? Pessoal, alguém aprendeu alguma coisa aqui? Na CPFL, o conselho parou para fazer momento de segurança e a gente listou os artigos que a gente tinha listado, os insights que a gente tinha. Então, assim, esse é um... posso fazer. E quando a gente fala assim, não, coloca aprendizado no seu dia a dia, eu falo, meu amigo, me ajuda como? Quando a gente trabalha com liderança para gerar esse espaço, a gente mostra 18 alternativas de rituais e o gestor escolhe um, a gestora escolhe um e fala assim, vamos aproveitar, experimenta, daqui a 15 dias a gente vê como é que foi. Então, essa é uma segunda coisa. E a terceira coisa, o desenvolvimento da habilidade de aprender, o líder não tem mais, eu diria que eu tenderia a dizer que tem menos do que o time mais novo. Porque é um time que nasceu nativo digital, um time que entendeu que YouTube, Google, Reddit e todos os fóruns são resposta para a necessidade de aprendizagem, está mais preparado para isso do que alguém que tem a mente escolarizada, aproveitar a lógica, o excelente livro da Alex, já bota aí, Alex, o livro que ele é lindo, gente. A lógica escolarizada para isso. Então, assim, é um outro olhar para desenvolvimento de liderança, e que é um corpo, assim, a gente trabalha, quando a gente trabalha, né, vamos falar quando a gente trabalha, a maneira como eles podem trabalhar tem que ser multi, desenvolver a competência, dar repertório e trabalhar o aprender a aprender. Acho que esse é um trabalho legal. Um caso muito legal, que tem um vídeo nosso até, da Renner, do primeiro festival, Davi, que a Fernanda Laitano falou, a gente pegou uma ação era uma convenção e deu, antes da convenção, os 120 sócios da Renner aprenderam como aprender. Isso é uma bomba dentro da empresa de cultura de aprendizagem. Então, acho que vale a pena vocês investirem nisso, em vocês, nos seus clientes. Enfim, é meu caminho. Alex, quer complementar? Acho que não, acho que a gente pode ouvir outra pergunta. Enquanto isso, eu vou colocar o link do livro aqui. Gratuito, tá? Para as pessoas que estão. Tem um outro lado aqui, além da liderança, que está aparecendo que é em relação ao RH. Então, o PDI agora, ele deve ser feito pelo RH? Qual que é o papel do RH? Como é que o RH pode ajudar nessa parte dos sprints? Como é que vocês veem isso? Posso começar essa, Conrado? Acho que você vai ter muita coisa para falar também, mas tá vivo isso para mim, né? Tanto é que eu trouxe isso aqui na minha fala 2 vezes a partir de coisas que você falou. A área de learning, para mim, não é mais uma área de promover treinamento, promover curso, controlar presença. Isso até pode acontecer eventualmente, mas é uma área que deve promover cultura de aprendizagem. Esse papel, quando você começa a pensar nessa modificação, é uma mudança muito importante, porque isso reflete, no sentido mais profundo, a mudança de papel do educador mesmo, porque educador, professor, né, é aquela pessoa que transmite conteúdo, e o RH seria talvez uma expansão disso. E nesse novo papel, eu entendo que o educador, que por consequência essa área também específica do RH, ele é um criador de contexto.
ele é um conector, ele é um facilitador. Isso pode assumir várias formas, né? Acho que a ideia que a gente colocou aqui, quando a gente estava falando das propostas para o PDI, de o RH ser um conector das pessoas que estão aprendendo continuamente dentro da organização. Elas já estão aprendendo, existem já os rituais, como a gente está falando aqui, encontros mensais, isso já começa a ser implementado. Então, a partir daí, eu entendo que o papel do RH é expandir, amplificar esse impacto, não ficar... Talvez a única coisa que seja muito importante e essencial de ser ensinada, ainda assim, de uma forma muito diferente, é como aprender a aprender. Né? Porque esse é o tópico que vai impactar todo o resto. Mas, a partir daí, é criar os contextos, é criar comunidade, é conectar as pessoas, é fazer as pessoas conhecerem o que cada uma está aprendendo, o que cada uma está interessada, é criar, eventualmente, embaixadores da causa. Eu tenho falado muito isso nas minhas mentorias com empresas de arquitetura de aprendizagem autodirigida, sobre a importância de você encontrar, sempre tem, toda empresa tem, aquelas pessoas, o RH geralmente conhece essas pessoas, que são aquelas que assim, já são muito entusiasmadas com processos de aprendizagem dentro da organização. Elas mandam e-mail, elas se comunicam, elas estão já compradas nessa ideia. Então, assim, pega essas pessoas que já estão ali no nível mais intenso de contribuição nesse sentido, elas estão com vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, e ajuda elas a terem um papel, dá uma missão para elas, convida elas para fazer alguma coisa, criar uma microcomunidade, compartilhar conhecimento, criar um grupo de leitura, um grupo de estudo. E aí, quando essas iniciativas vão pipocando na organização de maneira descentralizada, qual que é o papel do RH aí, da cultura de aprendizagem? Conectar essas iniciativas, criar espaços de troca entre esses embaixadores, entre essas pessoas que estão promovendo isso, porque aí você vai ventilando as ideias, aquela área que nunca tinha pensado em criar um clube de leitura, por exemplo, oh, aquela galera ali acabou de fazer isso, poxa, acho que eu vou fazer também, com o livro que a gente está querendo ler aqui. Exemplo, né? Mas acho que tem muitos papéis possíveis, mas acho que essa mudança fundamental de alguém que só está ali preocupado em transmitir conteúdo e certificar que as pessoas estão aprendendo compulsoriamente, para um papel onde a aprendizagem acontece e você conecta, você estimula, você facilita o processo. Complementando, acho que tudo que o Alex falou é perfeito, 3 pontos rápidos. O primeiro a gente não para de fazer curso, tá? Tem muito desenvolvimento, às vezes as pessoas, quando a gente está fazendo um trabalho de consultoria, quase pedem desculpa, olha, mas tem que ter curso formal. Óbvio que tem que ter curso formal. Bem-vindo, curso formal. A gente só tem que fazer menos e mais bem feito. Fazer gestão de transferência direitinho. A gente, às vezes, isso vem muito do gestor. O gestor fala assim, para trabalhar na área precisa saber Power BI. Você nem sabe se a pessoa sabe Power BI ou não, e toca Power BI em todo mundo. Então, assim, eu brinco que eu queria saber o número de pessoas que fez o curso. É o maior déficit de treinamento da história do mundo, é curso de técnica de apresentação. Todo mundo faz e 5% usa. Se a pessoa não conseguir aplicar o que ela aprendeu de 4 a 8 semanas depois do programa, não faz. Não faz. Espera a frase que eu sempre, Alex, eu não consigo não falar essa frase do Edward Lindman, que a gente não pode ensinar adulto na esperança que um dia essa informação seja útil. Esse sujeito falou isso em 1926. Então, assim, o primeiro ponto você não vai parar de fazer grandes projetos. Eu estava agora com um cliente, com a ZUP, com a Marisa, que o pessoal da Algar conhece, e ela falou assim, gente, eu estou fazendo uma viagem agora com a Start para Israel, nossa, essas expedições são maravilhosas, enfim. A gente fez um grupo de pessoas, acho que vocês viram, a gente levou um grupo de executivos lá para Londres, para um congresso. O congresso foi legal, mas não é o congresso, é o tempo, é a troca. Então, as iniciativas formais continuam valendo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa a gente tem que desenvolver novas competências para o RH. Então, a gente tem uma iniciativa que chama Control to Culture. Gente, todos os vídeos estão abertos lá. Os vídeos mencionam um monte de conteúdo. A Elaine perguntou aqui. Tem um monte de coisa lá. A gente tem um braço da Nove só focado nas novas capabilities para a nova maneira de pensar aprendizado. E está pipocando. Vocês estão vendo a iniciativa o tempo todo. Tem poucos livros estruturados de cultura de aprendizagem.
3 ou 4 que eu recomendo, a gente pode, depois eu coloco nas redes sociais, mas Nigel Payne, enfim, depois eu coloco com calma. Então, o time tem que se desenvolver, tem que ter competências diferentes. Terceira coisa é a estrutura. Para fazer tudo isso que o Alex falou, mapear a iniciativa informal, para a gente identificar o que a gente chama de extreme learners, para a gente criar comunidades de prática. Quem falou aqui de comunidade de prática? Eu achei tão legal, quero botar aqui. Tyrone, para fazer comunidades de prática, para fazer tudo isso, a cadeia de valor do aprendizado, da área de treinamento, que é feita para identificar a necessidade, desenhar uma solução, contratar e implementar essa solução e verificar, essa cadeia de aprendizagem precisa ser repensada. Então, a gente precisa voltar, e por isso que eu falei, em algumas áreas, né, a Alzea sabe, a gente terminou o projeto agora, tem um monte de coisa para fazer que não tem nada a ver com treinamento. E a gente está fazendo acontecer. E teve uma coisa muito bacana, dando uma dica para outras empresas, que cultura de aprendizagem não precisa ser apresentada para a empresa como cultura de aprendizagem. Pode ser ou aprender a aprender, como a Vale está fazendo, ou, desculpa, aprender juntos, que é o lema, ou lá na Algar, o que a gente fez está dentro de cultura. A Unialgar, ela cuida normalmente de cultura e desenvolvimento. Então, está dentro de cultura. Vocês não fazem ação de cultura? Tem que fazer de cultura de aprendizagem também. Enfim, esse é um pouco do papel. Vamos para uma última? Isso entra muito em narrativa, né, Conrado, que você falou por último agora. Espaço de Total. intervenção, né? Como que Na você verdade, enquadra essa narrativa para que seja atrativo, né, para que faça sentido para as pessoas de fato? o primeiro passo da cultura, gente, é criar a narrativa do que é aprender naquela organização. Porque se a gente não criar, a pessoa naturalmente vai achar que aprender é igual a fazer um curso e vai rolar aquela situação clássica que você faz pesquisa de clima, as pessoas reclamam de curso, você faz cursos de área no show. Tipo, temos um problema aqui. E o problema tem a ver com a narrativa. E mesmo do ponto de vista neurológico, se a pessoa não entende que aquele baita insight de uma reunião com o João da contabilidade é aprendizado que vale tanto quanto um danoninho que vale para um bifinho, para os mais antigos, vale tanto quanto um curso, o cérebro vai jogar fora e vai, é só um insight legal, que boa ideia. É que nem palestra de entretenimento. Nossa, adorei. Então, assim, criar uma narrativa e ter plano de comunicação, Learning Campaign, a gente lançou na Algar, lançou a cultura, lançou a narrativa, tem uma lógica de Learning Campaign de 12 semanas sobre aprender a aprender. E sabe qual que é a base, gente? Eu estou contando tudo, né? Sabe qual que é a base? A base é a cozinha. Você sabia disso, Alex? A campanha é toda baseada em cozinha, porque eu brinco muito de cozinha em palestra, e a Whisky, quem está fazendo a Learning Campaign, Você sabe que ela... você sabe que você já virou piada aqui em casa, né? Hoje, inclusive, hoje no almoço a gente comeu risoto. Eu, Marcelo e Luiz. E aí a gente falou, ei, Conrado, sempre dá o exemplo do risoto nas palestras. E tem uma coisa que a gente fez, foi nesse Learning Campaign, eu só gravei, né? Foi a Luiz que fez, gravei. E a gente fez na cozinha aqui de casa. Sabe por quê? Que eu falei, adoro cozinhar. E ler livro de receita, meu amigo, não me ajuda a cozinhar, se eu não botar a mão na massa. Era essa a referência, e o tempo todo, tá? Tem um dos valores que a gente fez no manifesto da Algar foi aceitar o erro. E aí eu sei que tem uma campanha com a foto do arroz queimado. E falou assim, gente, é isso mesmo. Porque tem uma última coisa do RH que a gente precisa ser mais criativo. A gente é chato, gente, desculpa. A gente tem que ser mais pop. Onde que é? Que botaram um designer dentro da área. Onde que é, Davi? Eu não sei que cliente nosso. Mas a gente tem que ser mais divertido, a gente tem que tirar sarro da gente mesmo. A grande campanha de cultura de aprendizagem, bota aí no Google, Teach Be More 70-20-10. Tem um PDF lindo de cultura de aprendizagem, que é a nossa primeira grande referência, né, Alex? De um estruturar. Eles estão absolutamente descolados. Então, provoca, né? Sabe uma coisa que a gente tem feito nos nossos projetos? Isso é novíssimo, assim, isso é de 2 meses para cá. No lançamento da campanha, a gente não estava assim, como é que a gente pode fazer algo estranho? Você entra na empresa, no pátio da empresa, tá o presidente sentado com um Kindle na mão lendo. Aí é uma intervenção. Sei lá se isso funciona para sua empresa ou não, mas como é que a gente vai ter? Porque envelopar, a gente tem que fazer tudo isso, envelopar, mandar e-mail, fazer um aplicativo, tudo isso as pessoas estão meio já neutralizadas. Então,
entre as competências do RH, eu acho que entra essa coisa da provocação, né? Enfim. Cara, vocês estão fazendo bullying em mim enquanto eu tô aqui? É isso? Me chamando de tio do risoto? E as pessoas estão rindo ainda, muito bem. Tio do risoto foi só o começo, depois eu te mando o chat. Boa. Mas deixa só a gente tá no nosso tempo já, Conrado, mas uma última pílula, que tem uma citação que eu adoro, estava procurando ela aqui, que é do Tom Kelly, que é o cara da IDEO, Ideal. e ele fala sobre polinização cruzada. Isso está num material do Desafio de Hábitos de Aprendizagem, que é totalmente relacionado a essa ideia, né? Você está falando, a gente colocou até no chat aí, né? O RH é muito careta, a gente tem que ser estranho, a gente tem que ser mais ousado nas coisas. Ele fala assim: a polinização cruzada é a única forma se você quiser realmente inovar. Porque se você pensa que vai inovar lendo a revista do seu segmento, boa sorte com isso. Todos os competidores têm a mesma revista em suas mesas. Isso é bom para se manter atualizado sobre o segmento, mas não para ir além dele. Por isso você precisa sempre estar olhando para outros lugares. Então é isso, né? Tipo, é olhar para fazer metáfora com cozinha, é olhar para uma coisa que pode ser estranha, mas que talvez seja a coisa mais original possível, é criar momento memorável, né? Então eu faço muito coro nisso que você trouxe, assim, aprecio muito, porque realmente a gente está precisando dessa criatividade. Vou colocar a citação aqui no chat. Boa. Eu coloquei só o SXSW, que muitos de vocês conhecem, que é um evento que não tem nada a ver com RH. E tem tudo a ver com desenvolvimento de pessoas, né? Porque é uma grande festa do aprendizado. Em vez de fazer a sua terceira pós-graduação, tem um conceito que eu amo, gente, pós-MBA. O que é um pós-MBA? Então, em vez de você pega essa grana e fica 5 dias, 10 dias lá em Austin. Vocês vão pirar. Vocês vão ter referências que vocês nem sabem de onde. E depois deixa aí. Deixa eu E é uma decantar, coisa né? que a gente falou, deixa decantar. E uma última de verdade coisa que a gente falou pouco, que toda a nossa lógica é uma lógica ágil, não ágil, startupeira, diferente. Ágil é, vamos testar pequeno, vamos experimentar. A gente, nos projetos novos de consultoria, e lembra, a gente trabalha com grandes empresas, a gente está prototipando antes de terminar o diagnóstico. O diagnóstico demora, de entrevistar o diretor, ele remarca. Mas vamos experimentar? Vamos. Nossa, olha que ideia legal. Vamos fazer. E não são coisas do além, gente. Então, vamos fazer na área X, vamos fazer 15 por 15. A cada 15 dias tem 15 minutos onde a gente fala de aprendizagem numa reunião. Vamos ver se rola. Às vezes rola, às vezes não rola. De novo, vai hoje é uma coisa que eu vou te falar. Lá na Algar, a Ju tá aí também, né? Lá na Algar, a gente vai hoje. Você que, na verdade, vai ter que fazer tudo isso também. Lá na Algar, a gente tem, acho que 11 iniciativas, ou 12 iniciativas. Não tenho dúvida que 2 ou 3 não vão funcionar. E quando a gente terminou o relatório, já tinha uma nova, já estava rolando. Então, assim, esse processo de experimentar o tempo todo, acho que olhar ágil é uma coisa super, super importante. Enfim, obrigado. Aproveitando as palavras da Paloma, eu vou me despedir. Aí o Alex se despede. Obrigado demais por todo mundo que esteve aqui. Temos ainda quase 200 pessoas aqui. Mão na mata, a gente experimenta, ousa um pouco, com ou sem a ajuda da gente. Eu e o Alex estamos aqui, a gente adora dar palestra, o Alex tem mentorias maravilhosas para o time de RH, a gente tem uma formação no Academy, a gente tem esses projetos todos que eu falei, a gente está aqui para ajudar, mas vocês não precisam da gente. Vocês não precisam da gente, assim, colocar a mão na massa, fazer parte, no fundo, dessa comunidade de inconformados é o mais importante. A gente vai cada vez mais trabalhar em comunidades, a gente está estruturando algumas, a gente já tem algumas, tem de clientes, tem dos pessoais da Academy, mas a gente vai aproveitar este grupo especialmente, porque acho que os 300 que vieram aqui hoje são os que têm o Paranauê contra esse olhar de aprendizagem tradicional. Então, a gente vai chamar todo mundo para continuar esse processo e trocar, né? Porque se a gente pegar... Imagina se cada um de vocês experimenta, a gente tem semana que vai, um mês que vem, 300 experimentos para ver o que rolou, o que não rolou. Então, a gente vai facilitar essa troca entre vocês. Em comecinho de agosto tem umas novidades para vocês, tá bom? Alex, o seu tchau, a gente devolve para Gente, brigadão por estarem aqui, por escutarem, pela atenção de qualidade que vocês colocaram aqui em mim, Conrado, Davi. Nosso pensamento é tão bom quanto as pessoas que estão escutando. Então, obrigado. Vou colocar aqui no chat os links
Deixa eu meu fazer um trabalho. comentário só muito bom. Que a Alice falou assim, estamos rodando o PDI. Onde eu aperto diz rodar? Onde eu aperto a tecla Hackeia! delete, cadê? Não, sabe o que você faz? Faz o PDI. Faz o PDI. Mas daí tenta fazer um para PDI, sabe? É um Paralelinho paralelo, aqui, ó. né? Realidade Paralelinho paralela. aqui. Lembra, gente? É um percurso de desenvolvimento infinito. Então ele é infinito, não importa em que ponto você está, porque ele é infinito. É isso. Muito bom, gente. Obrigado pela escuta. Vou colocar aqui, mais uma vez, porque sumiu o meu LinkedIn aqui no chat. Quem quiser se conectar, estamos juntos. Obrigado. Eu tenho raiva de você botar seu LinkedIn, porque você chama Alex Bretas. Eu chamo Schlohauer. Então, assim, Cara, eu sou praticamente um nome que é contra o SEO. O SEO não gosta. se eu te falar que tem um homônimo, eu tenho um homônimo, você sabia disso? Eu não sabia disso. Pois é. Descobri esses dias. Mas enfim, isso é Você papo para outro dia. você é único. Davi, fala para as Galera, pessoas o que vai acontecer com conteúdo e redes sociais, como é que a gente continua esse processo aqui desse então, acho que vídeo, etc. primeiro agradecer demais todo mundo que participou, superou muito aqui as expectativas. Acho que o PDI é um tema que está quente, né? A gente realmente precisa falar dele. Em relação aos conteúdos daqui, provavelmente a gente vai quebrar ele em alguns vídeos menores, né? Porque o vídeo ficou muito, acho que o todo ficou um pouco longo. A gente vai compilar os principais insights que a gente teve aqui. Então, eu sugiro que vocês fiquem acompanhando as redes sociais da Novo, principalmente ali o Instagram e o LinkedIn, para não perder nada do que a gente está divulgando. E a última coisa, eu vou reforçar um link que o Conrado comentou, que é caso você queira bater um papo com a gente, entender melhor, se aprofundar nesse modelo do PDI, do Learn Sprint, é só preencher Vende aqui mesmo, que a Davi. gente... Vende aí. Tem que vender, né? Tem que vender. Que a ideia, então, se você conversar com a gente, se aprofundar, a gente está super aqui. Então, novamente, muito obrigado. Ô Em breve, Davi, a gente troca mais. Davi, perguntaram mais de uma vez no chat se vão receber a gravação inteira. Vão? Não sei. Vão. A gente vai subir, vai estar no YouTube amanhã. E vocês Beleza. recebem um e-mail. Putz, eu não sei se amanhã. Hoje hoje quarta. Amanhã ou sexta, um link do. E a gente vai fazer também. A gente vai pegar um pouco dessas perguntas que estavam no mural. E vai, sim, criar um material para continuar esse processo. Obrigado demais, gente. Fechado, então, pessoal. Obrigadão. Até mais aí. Tchau, tchau. Beijo, Ô, Davi, gente. querem foto? Não, A já foi, né? foto, Faz a lógico. fotinha, Quem, tradicional quem clássica. quiser, fica, abre. Eu vi que a Alice está ajustando o cabelo, é para quem quer foto, né? Então, quem quiser ficar e tirar uma foto, abre a câmera, que daí a gente. Vamos fazer uma Olá, foto, tá porque dando. eu botei uma roupa especialmente para hoje, cara. Você tá bonito sempre, Alex. Tá sensacional. Eu, Bora lá, eu só apareço galera. pescoço para cima, eu podia estar nu. Câmeras abertas. Aqui, ó. Então, ó, segura aí o sorriso, que são três quadros aqui. Em primeira foto, sorriam. Beleza. Sorriso 1. Na Vou dúvida, salvar aqui sustenta nos agora três, né? o segundo sorriso. Beleza. Saiu aqui. Fechou. Você já pensou que tem alguém Dois que não deu. está na tela principal, que está rindo sozinho ali na outra tela? Não é triste isso, gente? Eu tava. Tem gente que não está na tela No terceiro eu principal. fiz uma careta, porque eu queria, mas eu não acho que o meu era o primeiro. Então. Ai, gente, obrigado. Boa noite. Um super julho para todo mundo. Beijo, gente. Obrigadão. Beijão, pessoal. Até Até a mais. Tchau, próxima. tchau. Tchau, boa noite.